Na vida, amamos o lugar onde nascemos e dele nos orgulhamos. É assim com você, comigo, com todos os brasileiros. Sabemos da nossa força e nos sentimos abençoados por fazermos parte desse país. Nossa nação, nossa pátria. A pátria que acolhe, que reconhece as dificuldades e persiste. A pátria que trabalha, que faz do seu suor o seu ganha-pão e que luta para se superar todos os dias. A pátria honesta, que não abre mão dos seus valores, que busca o que é certo e o que é justo. Esse é o nosso Brasil. É por ele, por todos os brasileiros que o governo federal trabalha, para que a gente tenha certeza de que vivemos em um lugar como nenhum outro. E a verdade é o que nos une e fortalece. Juntos, somos a pátria acolhedora, a pátria honesta, a pátria trabalhadora. Juntos, somos a pátria amada, Brasil. Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Você sintoniza www.irbwebradio.org, a sua rádio na internet. Uma rádio do Instituto Rubinho Gutierrez. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Nesse time só tem fera. IRB Web Rádio apresenta Programa Pod Sports. Apresentação: Ítalo Ferreira e Kleber Emerenciano. Sextou, galera! E nada melhor do que começar o nosso final de semana dando início com o Pod Sport Podcast. Vamos dar uma boa noite aqui para o nosso amigo Kleber. Boa noite, Kleber. Boa noite, Ítalo. Boa noite, Vanderlei. Ao nosso convidado especial de hoje e a galera do chat aí que já está entrando aí para acompanhar o programa. Tá certo. Então vamos agradecer aqui os nossos patrocinadores: Agropecuária Visconde, Inventa Papelaria, Futebase, Cubo Design, Dunelli Automóveis, Gold Nobre Bebidas, Nezinho Imóveis, Aquário Mania, Neto Bebidas, Quiosquim, Supermercado Parrote e Poliplan. Kleber, tem alguma mensagem especial aí? Tem algum aniversariante? Pode ficar à vontade. Exatamente, Ítalo, né? Vamos dar os parabéns aí pra galera aí que fez aniversário durante a semana, né? Ontem, né? Ontem foi aniversário do Luiz Paulo, né? Grande amigo meu lá, jogou na equipe do Avaí, joga, né? No Amador. Aniversário também do Antônio Santos, grande conhecido da família Maia. O Douglas Farias, o Agnaldo Martins, que veio aqui com o nosso convidado dos Meninos da Vila lá também, né? Que ele faz parte do projeto lá. Do Oliveira. Do Oliveira, do Menino da Vila. O Rafael Henrique, o Leandro Chagas e o Valmir Barbosa. Tá certo, então parabéns para essa rapaziada, que Deus abençoe a vida de todos, muita saúde e paz. E essa excelente campanha do Bugrão na Série B do Campeonato Brasileiro, logo na Série A novamente, figurando com as grandes equipes. Estamos aqui com a presença do Juninho Renzo, xerifão do Guarani. Boa noite, Juninho. Boa noite a todos. Primeiramente, obrigado aí pelo convite, né? E é uma satisfação enorme estar com vocês aqui participando do programa. Correto, né? Prazer é todo nosso, Juninho. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E vamos falar um pouco aí da sua carreira. Como que foi o início da sua carreira, a chegada ao Guarani, como que foi a situação? Sim, bom, comecei aqui no Lemencinho, né? Que antigamente chamava Lemencinho, Fraldinha e tal, né? Tinha 10, 11 anos por aí. Era o Zé Almir, até o treinador, Tocão, aquela galera toda, né? E a gente treinava até aqui no campo da Santa Rita, que hoje já não tem mais. E a gente treinava lá com 10, 11 anos e disputava os campeonatos amadores aí de molecada, municipal, né, que o pessoal fazia. E fomos jogando. Aí com 15 anos, completei 15 anos, aí fui fazer teste
no Guarani, lá em Campinas. No fim, acabei ficando por lá, fiquei 4 anos lá jogando, né? Foi de janeiro de 81 a dezembro de 84, praticamente 4 anos, né? Que eu fiquei por lá. Tinha muito molecada fazendo teste, ainda deve ser muita concorrência, né? Assim, de muito jogador com potencial também deixa de porque às vezes era muito curto o treino, então não dava tempo de mostrar, mas graças a Deus, quando eu fui, deu certo, nós ficamos 4 anos lá e deu para aprender bastante coisa, conhecer muita gente, lugar, né? E depois, com 19 anos, eu voltei para Leme, onde eu já joguei mais um ano de júnior aqui, juniores, né? Na época do Lemense, estava como profissional e joguei esse último ano aí nos juniores do Lemense. No segundo semestre eu acabei ficando já no banco do profissional, alguns jogos, tudo mais, participando mais. E no outro ano, quando eu completei 20 anos, em 86, eu já me profissionalizei e aí eu já fiquei 5 anos jogando como profissional aí no Lemense, né? Campeonato Paulista aí da Intermediária, que antigamente chamava Intermediária, e fizemos boas campanhas, graças a Deus, né? E depois rodei para alguns outros clubes aí, União de Araras, Iracemápolis também, que era a usina, né? Onde também sempre fizemos campanha boa, graças a Deus, e onde deu para conhecer também muita gente, aprender muito também, além de jogar bola, aprendizado da vida, né? Então foi muito bacana esse período. Ô Juninho, e quem descobriu o posicionamento de zagueiro? Porque a molecada normalmente quer jogar de atacante, quer jogar de meia. Quem que colocou você nessa posição que você atingiu o sucesso nela? Bom, como você falou, né? A molecada sempre jogava na frente. Eu nunca tive muita habilidade assim, então sempre fui para trás, né? Eu comecei como lateral, né? Depois fiquei jogando ali já com 10, 11 anos como lateral aí, e jogava sempre alguns com mais idade que a gente, né? Aí no fim, quando juntou da idade, que só podia jogar mais ou menos da idade entre a gente, aí me jogaram, o Zé Almir mesmo, me jogou como zagueiro, né? Ali eu fiquei e até hoje, sempre em Campo Grande, né? Sempre fui zagueiro, às vezes quebrava o gado de lateral, né? Então foi assim que o Zé Almir que começou, que me colocou como quarto zagueiro, back central, né? Na época, independente do lado direito ou esquerdo, e fiquei por ali por um bom tempo. Então vou fazer uma pergunta que o Kleber já fez para outros entrevistados nossos aqui, Kleber, que foi a respeito do treinador, e a resposta, vamos ver se vai ser a mesma. Qual foi o melhor treinador que você teve na carreira? Olha, eu tive bons treinadores na base, né, em Campinas, o professor Cidinho e o professor Roberto, eles eram bem detalhistas nos treinos, né, fundamento, essas coisas todas, e tinha um outro também que foi muito bom treinador na base, foi o Macalé, que é de Ribeirão Preto, foi jogador também. O apelido dele é Macalé, né? Eu já ouvi falar do Maca. Lá de Ribeirão Preto. Então esses foram, na base, foram os principais que ensinou bastante, que pegava no pé, para ensinar mesmo a gente, né? A se posicionar, chutar, como deveria ser, para tentar chegar o melhor possível, né? E profissionalmente, tive alguns treinadores, mas acho que um bom treinador que eu tive foram 2. Foram o que me deu a chance como profissional, o seu Lilo, né? Foi em 86. E o Fernando Paulilo também foi treinador aqui nosso no Lemense. Também um belo treinador, também tática de jogo, essas coisas, então foram bem bacana. Ô Juninho, fala pra gente como que era a rotina de treino quando você era jovem, né, garoto? Eu também passei pela mesma, acho que não na mesma época, mas mesma, o professor Zé Almir também, acho que foi o início da minha carreira, acho que não como profissional, mas até como amador, jogando futebol. Acho que para mim, tive alguns treinadores, joguei até com meus 15, 16 anos,
E eu acho que ele foi o mais importante para mim, porque foi aquele que deu início ali, né? Você treinava no campo de Santa Rita, você falou que tinha um campo, né? Isso. E eu comecei no Hilário Ader. Tá. Ainda a Secretaria de Esporte era embaixo da arquibancada na época, né? Sim. Então ali foi o pontapé. O Zé Almir é saudoso demais, né? Sim. Que me ensinou não como ser só mulher como jogador, mas também como crescendo como pessoa também, Com né? certeza. Ele era disciplinado bastante, Com né? certeza. E fala pra gente como era a rotina de treino. Você imagina como era como eu? Escola, tinha os treinamentos de terça e quinta. Isso. E a convocação geralmente era no sábado, né? No sábado. Eu falei assim da base, esses treinadores, mas quem mesmo no início de jovem, 10 anos, 11, foi o Zé Almir que mexeu com praticamente da época, né? Mesmo até quando foi vivo, com toda a molecada que jogou bola no futebol, jogou futebol aqui em Leme, com certeza a maioria eu acho que passou por ele, né? E ele eu lembro bem um jogo nessa faixa 11, 12 anos, 13 no máximo, a gente ganhando o Hilário Arda, até que eram os campeonatos lá, né? Sim. A gente tava ganhando de, acho que é 4-0, 5-0, ele nervoso no banco, cobrando, querendo mais, exigindo, né? Mas o Zé Almir, tirar o chapéu, esse foi nota 1000, acredito que para todos, né? Todos vão levar ele no coração, do lado bom, e teve muito ensinamento aí que ele passou pro pessoal, né? E a rotina é essa daí mesmo, né? Antigamente era de terça e quinta, que tinha o campo aqui da Santa Rita. A gente treinava de terça e quinta, estudava normalmente, né? De manhã, no meu caso. E à tarde vinha treinar aí terça e quinta com o Zé Almir, com o Toco, tudo mais. E sábado fazia convocação, às vezes punha na rádio na sexta-feira, a gente ficava escutando lá, ver se falava o nome ou não, né? E às vezes o jogo era no sábado ou no domingo, pra gente ficar já preparado para ir. Geralmente era no sábado, né? Geralmente era no sábado, e às vezes na quinta ele já falava alguma coisa, né? Mas depois de um tempo ele começou, escuta na Rádio Cultura, né? Sim. Escuta lá que a gente vai falar a convocação. E a gente ficava ligado no programa para escutar o nome. Eu falava o nome da gente, né? Era muito gostoso. Era gostoso. O Juninho, não sei se isso aconteceu com o Juninho, o Ítalo. O Zé Almir, ele tinha uma especialidade. Ele colocava, na convocação, ele colocava na lousa os nomes convocados. Então a molecada ficava apavorada para saber se estava convocado para aquele jogo ou não. Comigo, geralmente o meu nome estava na lousa. Fanfarrão, é verdade. Não, mas o Maurício, o Chocolate, teve aqui e falou para ele, né? Porque na nossa época, acho que do Juninho também era mais ou menos isso, ou era a convocação pela rádio, era ali na... Mas ali já era mais na rádio, e às vezes na quinta ele já falava com o pessoal que era mais certo, né? Já comunicava a gente. Sábado cedo, aqui no campo da Santa Rita, ou no Hilário Arden, de repente, ou às vezes ia fazer um jogo fora, Santa Cruz da Conceição, Araras, tal. Marcava o lugar ali, geralmente era ali no Maria Joaquina, que não tinha aquele muro antigamente, eram umas árvores ali na esquina, perto do tiro de guerra, né? Onde era o tiro de guerra, né? E então a gente se encontrava ali e ia pro jogo. E o Juninho, você, quando você começa, com o Zé Almir, jovem ainda, uma criança, você imaginava se tornar um jogador profissional, jogar em grandes equipes do futebol brasileiro, que o Guarani na época era um campeão brasileiro naquela época? Sim. O União São João, que você conquistou acesso para a Série A3? Para a Série B do Brasileirão. Para a Série B do Brasileirão. Isso. Você imaginava chegar nesse nível ou não passava pela sua cabeça? Não, acredito que toda molecada que começa a jogar pensa em ser um jogador profissional, né? Sempre pensa em jogar num grande clube, né? Mas não é fácil, né? A gente ali novo tem aquele sonho, assiste o jogo na televisão, tem os ídolos da gente, a gente ia acompanhando ali e a gente ia jogando, ia treinando, mas aí foi o dia a dia que foi levando a gente, certo? Aí foi fazendo uma idade, a gente vai completando a idade, ficando um pouco mais velho, né? Então vai encaminhando, outros já vão parando, né? Então a gente foi dando sequência, graças a Deus, não joguei assim grandes clubes assim, mas pelo menos onde eu passei, graças a Deus, eu fui feliz.
Grandes clubes jogou no Guarani, Não, jogou sim. no União São João, né? Hoje o União voltou para 3, né? É. Mas nessa época o União estava jogando a Série B do Brasileiro, que Sim. era uma equipe considerada, assim, vamos dizer, de ponto, porque você jogar uma Série B do Sim, Brasileiro não. tem que ter uma qualidade grande. Com certeza. A gente vê hoje grandes jogadores que estão jogando ali e até que despontam para uma Série A através da Série B. Sim, sim. O que eu falo assim, grande equipe Guarani, que nem é referência até hoje, né? Guarani, assim, principalmente em base, sempre Guarani, Ponte Preta, na época que eu jogava na base, era do interior, eram os principais clubes que sempre estavam disputando campeonato, conquistando título, né? Revelando bastante jogador e vendia também para os outros clubes, né? Então revelava bastante jogador. E a União São João também foi legal, porque eu joguei, apesar de pouco tempo na União, mas nós jogamos a Série C do Brasileiro, né? E era o Zé Duarte, o treinador, que foi treinador em vários clubes aí brasileiros. Foi o seu Zé Duarte. E acabamos tendo a felicidade de conquistar o título da Série C para a Série B do Brasileirão. Sim. Né? Quando você saiu daqui da nossa cidade, foi para outra categoria de base, teve algum empresário, não sei se era empresário na época que falava? Não existia ninguém. Não tinha. Foi algum convite ou ele se destacou em algum campeonato? Foi assim, até em 80 para 80, que eu fui em janeiro de 81, né? E em 80 nós disputamos um campeonato aqui que tinha municipal, tal, eu não lembro se era fraldinha, juvenil, acho que era juvenil. E até eu ganhei destaque do campeonato naquela época, né? Mas o Orlandinho Arraes, que jogou no Lemense também, jogou em alguns clubes aí, Rio Branco e tal, é daqui de Leme, e ele jogava na base do Guarani, em 79 ou 80 ele jogou lá. Aí em janeiro de 81 ele falou, vai começar os testes lá, você não quer ir? Eu te levo lá, tudo mais, né? Falei, vamos. Aí ele me convidou, acho que na segunda semana ou terceira semana de janeiro de 81, nós fizemos o teste, ele me indicou, deu uma força, né? Levou lá, porque lá era assim, se chegava, tinha os treinadores, né? E tinha aquela pancada de molecada lá para fazer teste. Aí ele ia chamando, quem é goleiro? Eu, lateral, ia montando os times, dava a camisa, montava no ônibus e ia pro treino. É uma peneira. Então. Era uma peneira mesmo, era peneira. Não tinha assim empresário, sabe? A gente tem que ia na raça mesmo. Ia na cara, falava, eu quero fazer um teste aí e tal, né? E boa. Então você dava o nome lá, ia pro treino, se fosse bem, mandava voltar na outra semana e assim foi, né? Foi bem, volta na outra semana. Então foi assim que foi dando a continuidade, né? Mas ia muito jogador também, muita molecada. Ia 4, 5 times. Você jogava meia hora, entrava outro time, então às vezes não mostrava muito, né? Mas era peneira, não era. Na época não tinha. Acho que está começando esse negócio de empresário acho que só jogadores profissionais aí que estava começando, né? Que tinha empresário, né? E o Juninho, essa questão de empresário, de testes, essa mudança que teve com a vinda da Lei Pelé, você acha que prejudicou as categorias de base? Porque o Guarani e o União sempre revelaram muitos jogadores, né? Sim. A gente tem o União, tem exemplo do Roberto Carlos, Guarani Amoroso, o próprio Luizão, sim, grandes jogadores que por ali passaram, né? E depois, com a vinda da Lei Pelé, a gente vê que diminuiu um pouco o número de atletas revelados. Normalmente eles já vão muito cedo para a base de grandes times. Qual a sua opinião? Eu acredito que piorou com essa lei aí, com esse esquema aí. Na realidade, eu não sei como é que funciona certinho nos bastidores hoje, né? Mas eu acredito que piorou, porque, como você falou, todos esses clubes aí revelavam bastante jogador, né? Vendia jogadores que foram famosos em outros clubes, tudo mais, deu sequência na carreira deles, né? E eu acho que acabou prejudicando. E tem uma parte que a gente às vezes escuta falar também de empresário. Às vezes você tem um menino bom de bola, com potencial de vingar, de ser um belo jogador aí em qualquer clube. E às vezes chega o empresário, ele pede dinheiro para o pai, para alguém assim, não tem condição. Então a gente escuta falar, não sei se na realidade é isso, mas a gente escuta falar muito isso, né? Onde acaba prejudicando também, né? Porque tem muita gente que... O moleque vai lá para querer jogar futebol, né? Sim. Entendeu?
Então eu acredito que prejudicou um pouco aí essa sequência de revelação. E você passou por situações parecidas de pedirem dinheiro para você para colocar para jogar, ou tipo ter um jogador com uma qualidade inferior à sua, só que por ter um empresário forte ou um pai com uma boa condição financeira, chega a dar uma graninha pro técnico e fala, ó, coloca meu filho aí para jogar, porque eu libero uma graninha. Você presenciou isso? Não. Na minha época, a não ser que por trás, mas eu nunca fiquei sabendo. Na minha época não tinha. Você tinha que... Inclusive, quando eu estava em alguns clubes aí, ia até sobrinho de treinador, parente de treinador fazer teste, mas você vê que não tinha aquele potencial, né? Então não tem como, na época pelo menos, pelo que a gente vê, não vai virar, né? Então, entendeu? Então, pelo menos na minha época, foi tranquilo, foi normal nessa área aí. Porque a gente tem uma história, né, de um grande jogador do futebol brasileiro, o Elano, que diz que o pai dele fez de tudo para ele ter uma oportunidade no futebol, e na época ele tinha uma qualidade técnica, vamos dizer, reduzida, e diz que o pai dele injetou tudo que tinha, e ele conseguiu sim se tornar um grande jogador de futebol, no entanto que disputou a Copa do Mundo, jogou fora do país, tudo, em grandes clubes, fez a parte daquele time fantástico do Santos de 2002. Então a gente vê que o incentivo ali financeiro, que acredito eu que se na época não tivesse, talvez ele não chegaria onde ele chegou. Com certeza. Acho que ele tinha um potencial, como você falou, às vezes tinha um potencial que ele ia aprendeu muito durante a carreira, né? Então ele evoluiu e chegou onde chegou, seleção, Santos, Europa, tudo mais, né? Hoje eu tenho certeza que acontece isso. Hoje, um tempo atrás, aí tenho certeza que alguns investem, fala com o treinador, fala com o presidente, fala com alguém que é importante no clube para dar aquela força para encaixar o menino, e tira um que tem um potencial maior, coloca um outro por causa que financeiramente está entrando uma grana ali, né? Sim. Hoje eu acredito, acho que como amante do esporte e do futebol, eu acho que antigamente era muito mais difícil você ser um jogador profissional. Era muito difícil iniciar a carreira, o Juninho estava comentando isso, outros que passou aqui também falou a mesma coisa. Hoje eu acredito que tem influência na parte financeira, Juninho. A minha visão de ver assim, o esporte, assim, a gente olhando, eu acredito porque você vê a qualidade de certos jogadores jogando nesse time principal aí do futebol brasileiro, e você vê que até no futebol amador das cidades tem jogador com qualidade até superior e não consegue. Sim. Então, você conseguiu jogar em alguns times, tem que tirar o chapéu, porque naquela época era muito difícil para sair. Aproveitando que você já falando disso, algum outro jogador que jogou com você aqui na base ou na outra base conseguiu dar um salto na carreira, parou pelo caminho, algum de destaque assim que você lembra? Sim. Que nem em Campinas, a gente acaba... Quando eu fui lá era Juvenil C, né? Depois passei para Juvenil B, depois para Juniores, que eram as 3 categorias ali, né? Essa era qual a idade que era? Juvenil C era 15, quando eu fui, 15 para 16. O B, 16 para 17. E depois já entrava 18, 19, até completar 20 era Juniores. Hoje é sub-17, sub-20. Hoje tem sub-17, sub-15, sub-19, essas... Começa 7, 9, 11, no 13, Inter, 15, no Inter, 17, né? Hoje... Certo, antes não, era Juvenil C, na minha época pelo menos. Depois para B, depois era Juniores. Juniores eram 3 anos. Com 18, 19, você completou 20, você já estourava a idade, você já tinha idade profissional, não podia jogar mais na base, né? Tinha que ou ser emprestado ou vendido, alguma coisa assim, né? Então era essas categorias aí que na época era chamado assim, né? E tem algum jogador que você conseguiu? Sim. Na minha época do Guarani, que sobressaiu assim, foi o Neto, né? Sim. O Neto, que hoje estava na Band, aí o craque Neto. Nós jogamos 4 anos junto. O Evair, que jogou no Palmeiras, centroavante. Também jogamos 3 anos. Bom demais, né? Bom, João Paulo, ponto esquerdo do Guarani, que jogou na Europa, no Bari, na Itália. Sim. Wagner Mancini, que hoje é treinador. Gil Baiano, que foi lateral direito do Bragantino.
Foi campeão Sim. até com o Bragantino, jogou em Esses seleção. jogaram com você. Jogamos tudo junto, jogando. Era na nossa época junto, que foram os jogadores de nome que sobressaiu, né? Tozinho, que jogou no Corinthians, é um volante, jogou no Vasco. Então, acho que eu não vou lembrar de todos, né? Mas Às vezes só a gente- os que Só esses falou aí aí, você não, falou já. Tem esses daí, Neto, Evair, Wagner Mancino. Outro que também... Eu cheguei, ele já estava lá, nós jogamos, inclusive, a mesma idade, nós estudamos até junto, a mesma classe e tudo mais. É o Zete, que jogou no São Paulo, goleiro. Sim. Também depois, em 81, 82, ele estava com nós lá. Aí o treinador nosso saiu, que estava na base, saiu do Guarani e foram para o Palmeiras, os dois treinadores, o Cidinho e o professor Roberto. Foi para o Palmeiras. E nesse meio tempo de troca de treinador lá, dispensaram o Zete, não sei porquê também, que não precisa falar nada do Zete, né? O que ele foi, aí, brincadeira os caras dispensar um jogador daquele. Foi correndo, o seu professor Cidinho vem para o Palmeiras, aí ele jogou no Palmeiras, profissionalizou no Palmeiras, né? Então esses foram os jogadores que eu lembro, assim, que sobressaíram, né? E algum jogo inesquecível que você tem assim jogando pelo Guarani, pelo União São João, que você fala, isso daqui eu guardo, que foi um jogo... Teve alguns, né? Alguns. Assim, a gente vai passando aí. Aqui pelo Lemense, foi um jogo Lemense, foi Rio Branco e Lemense, foi lá em Americana. Já era profissional, né? Tudo mais. E o Rio Branco montava sempre um time para subir, né? Que sempre eles investiam bastante, era um time forte financeiramente. E eles tinham, um domingo anterior, eles tinham ganho do Palmeiras de São João da Boa Vista, lá em São João, de 5-0. E daí no outro domingo, na sequência, ia pegar a gente lá em Americana. E nem tanto os jogadores, tá? Foi mais a imprensa que fica tumultuando, agitando. O Lemense vai tomar mais 5 aqui, então ficou aquela conversa, né? E no fim nós acabamos pegando pra gente esses comentários, né, onde nós entramos para ganhar mesmo, e acabamos ganhando o Rio Branco, estava 2-0 para nós, 2 gols do Gatãozinho até, e no finzinho eles fizeram um de pênalti, o Adalto, até que jogou no Lemense aqui, jogava no Rio Branco, fez um gol de pênalti. E no Rio Branco também tinha um timão, a torcida lotava o campo do Rio Branco lá, então foi um jogo que marcou bastante aqui no Lemense, né? Ô Juninho, e esse ano aqui, o ano passado, a gente teve muito envolvimento com a máfia de apostas, né? Muitos jogadores foram aí descobertos em esquemas de apostas. Na sua época, a gente tinha a loteca, né? Não é como é hoje em dia, sim, que essas casas reconhecidas, mas tinha a loteca que era de resultado apenas. Viu algo semelhante ao que está acontecendo hoje em dia? Recebeu propostas para entregar um jogo? Recebeu mala branca, mala preta ou nunca passou por isso? Não, assim de vender jogo, não. De vender, entregar resultado, nunca passei por isso. Passei assim, olha, por exemplo, Lemense e Paulista Jundiaí. O Paulista não podia ganhar aquele jogo, não lembro quem que era o outro clube. Então eles ofereceram um bicho a mais para a gente, para ganhar ou empatar, entendeu? Jamais perder. Principalmente se acontecesse isso, eu era o primeiro a falar, eu tô fora, não ia jogar, sim, entendeu? Mas para ganhar ou para empatar, sim, isso era normal, né? A famosa mala, né? A mala branca, né? Isso tinha bastante, assim. Até hoje tem. Quando foi afunilando o campeonato, aquele time precisa perder. Aí oferecia um bicho a mais, porque eu, geralmente ganhava jogo, tinha um bichinho, né? Um prêmio, né? Sim. Que o clube dava pra gente e tudo mais. E acontecia isso sempre. Isso você pode perguntar para quem jogou, que tinha um incentivo a mais, sim. A mala branca até hoje ela acontece. A gente, sim, tem exemplos recentes disso, que aconteceu do time liberar uma grana, ganha esse jogo aí para ajudar nós aqui, sim, senão a gente vai ficar complicado. Deixa eu pegar uma pergunta aqui de um amigo meu também que mandou aqui para mim. Ele está querendo saber de você se jogador derruba treinador. Derruba. Existe um só isso? Não, né? Um só não. Eles fazem aquela combinação ali. Eu já presenciei isso até, tá?
Eles, vamos, não de perder jogo, isso daí não, mas de treino, de começar a tumultuar, de começar a falar mal do treinador. Na minha época, hoje já não sei como é que é o esquema aí, mas na minha época já começava a discutir com o treinador, entendeu? Às vezes perdia o jogo ou empatava, não por corpo mole, por acontecer mesmo, né? E aí ia para a diretoria, alguns que eram mais cabeça, que queria agitar, que ia em diretor, assim, né? Para pedir a cabeça do treinador, para trocar e tirar o treinador, fazer o corpo mole, tirar o treinador e colocar outro no lugar. A gente tá passando por uma situação aí que todo mundo fala, né? Mas a gente não tá acompanhando de perto, que é no Flamengo, né? Que dizem que o elenco tá querendo derrubar o Sampaoli. Isso você nunca presenciou de perder, falar assim, ó, a gente tá perdendo, vamos fechar aqui, perder jogo para derrubar o técnico. Isso aí você nunca viu? Não, perder não. Isso eu posso falar que o que eu participei, perder não. Sempre tinha, que nem o caso da premiação aí, para ganhar, né? Mas para derrubar era tipo nos bastidores, falar do diretor. Às vezes o time não estava fazendo uma campanha legal, e às vezes empatava em casa ou perdia. Não por corpo mole, porque tinha outro time que também mereceu e tudo mais, né? E no fim de tantos pessoal, os mais respeitados, os que tinham mais moral com o diretor, assim, então já fazia aquela caveira do treinador ali nos bastidores para tentar derrubar e trocar e pôr outro no lugar e dar sequência no trabalho. O Juninho comentou que jogou com o Neto, né, com o João Paulo. Como era o treinamento? Agora eu fiquei curioso para marcar esses caras, porque esses caras eles eram diferenciados. Acho que até na base eles eram jogador diferenciado, né? Muito. Tanto que se tornaram grandes ídolos nos times que passou, né, Juninho? Sim. Como que eram eles no treinamento? O melhor de tudo, você não falou aí? Você falou o João Paulo, você falou o Neto. O Evair também. Um monstro, Evair, né, Evair? É um monstro, Evair. Esse palmeirense tem que dar o pitaco monstro, Evair. Não, mas tanto o Evair como o João Paulo, imagina um ataque desse, um meio de campo Neto, quando era mais jovem. Os caras novos, né? Jovem, né? Nossa. Como que era pra você ser lá no Guarani, você tá como zagueiro, né? Sim. Como era marcar esse pelotão aí? Era complicado, né? Porque era assim, a gente treinava o físico, a gente era tempo integral, né? A gente morava ali na base, embaixo da arquibancada, né? Morava ali 50, 55 moleques ali, que eram as 3 categorias, né? Juvenil C, B e os juniores. E então você treinava em 2 períodos, manhã, à tarde, morava no campo, estudava à noite, né? E então era treino integral, né? Período integral. E tinha os treinamentos físicos, tinha os preparadores físicos, tinha musculação. Naquela época já o Guarani já era... A alimentação também era muito boa. Tinha café da manhã, almoço, janta, café da noite, nutricionista. Era já isso há 40, vamos falar assim, 40 anos atrás já tinha essa qualidade, entendeu? E os caras já eram diferenciados, né? Os caras já eram rápido, batia bem na bola, arranque. O Neto tinha um arranque que ele dava um tapa do lado, você não pegava mais. Na hora que você olhava, ele já estava 3, 4 passos na sua frente já. Então era complicado. Ainda bem que a gente jogava, tinha partidas que quando estava valendo a gente jogava do mesmo lado, né? Então era legal, mas no treino era complicado. Às vezes quando jogava, treinava contra, né? Apesar que treino era mais leve, você não levava a sério como um jogo, né? Mas às vezes tinha uma jogada ou outra que era obrigado, né? Uma jantada. Porque você está defendendo o dele, a gente está defendendo o nosso também, sim, né? Mas era complicado, os caras eram diferenciados. Ô Juninho, como que era o dia a dia com essas feras aí, com o Neto, Evair, João Paulo? Como era o ambiente, como era o grupo? O Evair sempre foi tranquilão daquele jeito? Sim. O Neto sempre fanfarrão daquele jeito? Como que era? Era muito gostoso, sabe? Porque você morava ali no alojamento e tinha assim um regulamento interno ali de bagunça, de respeito, tinha que arrumar a cama, à noite acho que era 11h30, você tinha que apagar a luz, se não era multa, você tinha a caixinha dos jogadores, cobrava a multa, tudo mais. O Evair sempre foi tranquilo, sossegado, mineiro, né? Sempre foi tranquilão. O Neto, pelo contrário, já era bagunça direto, cara. O apelido dele, inclusive, era Mosca lá no Guarani, na base, Mosca? porque
Porque a mosca não para, né? Então ele enchia um, zoava o outro, não parava. No tempo de folga, até no jogo o cara ficava zoando a gente, entendeu? Então ele era como é hoje. Você vê o que fala, bagunça, o jeitão simples dele, gente humilde, todos eles, porque a gente faz, todo ano a gente faz um encontro, né, da base, que era da base, e a gente todo ano vai numa cidade que alguém mora, assim, que participou, arrumou um clube e tal lá e faz, né, a confraternização nossa. Vocês todos os anos, inclusive esse ano foi em Americana, sempre é em abril. Ai, que bacana. Sempre em abril. E eles, às vezes tem algum compromisso ou outro, não, mas o Neto só nenhum não foi em todos, e o Evair só não foi nesse também, nos outros ele foi em todos. Esse pessoal também tem muito compromisso, né? É convidado para vários lugares participar, né? Mas esses caras sempre foram tranquilos, assim, gente boa, a gente encontra hoje humildade, não teve... todo mundo era igual ali, igual, né? E tinha uns que zoavam mais, outros zoavam menos, né? Inclusive, no quarto que a gente dormia lá, a gente dormia assim, 4 pessoas, 4 jogadores, né? Que eram os beliches, os armários, 2 beliches, né? E os 4 armários. Depois já começava outra sequência. Então fiquei 3 anos ali, era eu e Vair, né? Que a gente era mais tranquilão, inclusive lá no fundão, que eram os juniores. Mas a gente era juniores e não ia lá pro fundão, que lá os caras bagunçavam a coreto. E a gente era mais tranquilão, então vamos ficar por aqui mesmo, que ninguém mexe com nós, então tá beleza. Mas os caras sempre foi tranquilo, humilde, onde tá. Às vezes liga, a gente liga, entra em contato. Os caras são bacana. É difícil você ver uma união, um conjunto até o dia de hoje, de uma época tão distante, né? Sim. Jogaram juntos um tempo bem atrás e manter essa união, essa amizade até hoje, né? São poucos grupos que mantêm essa harmonia. Sim. Inclusive o nosso primeiro encontro nosso foi em 2018. Porque ninguém encontrava ninguém, assim, desde que eu saí de lá fim de 84, né? Depois, em 85, eu encontrei um ou outro só que às vezes jogava contra, que coincidia de jogar, mas pouco. A gente não tinha celular, não tinha esses contatos que tem hoje, né? E em 2018, 2 amigos nossos, né? Um de Campinas, um de Laranjal Paulista, se encontraram lá em Laranjal Paulista, por coincidência. Vamos montar um grupo, você conhece alguém? Você tem que era Facebook, era mais movimentado na época, né? Você tem alguém conhecido? Eu tenho. Então fala para os 3, 4 que você tem, fala e vai espalhando. E no fim foi espalhando, um passando para o outro, passando. Aí no fim conseguimos montar um grupo, um WhatsApp na época, depois já em 2018. Montamos o grupo e fizemos o primeiro encontro lá em Laranjal Paulista, foi, né? Cidade do Almir, que jogou no Guarani também, jogou em Portugal, tudo mais. E ali foi praticamente todos da época. Então, Neto foi, Evair, então todos da época. Só o Zete que não foi, que ele tinha um compromisso. Até o Wagner Mancini, ele trabalhava, acho que no Bahia, lá num time do Nordeste na época. Ele pegou um voo, que é de sábado, né? Ele pegou um voo, parou em Campinas, de Campinas foi para Laranjal, foi no encontro nosso, aí à noite ele voltou para trabalhar, que ia jogar no domingo. Então, até hoje, todo mundo brinca lá, é aquela união, é gostoso você reencontrar a galera. Às vezes vai filhos também, né? Que o pessoal leva. Então é muito gostoso você reencontrar o pessoal uma vez por ano. Juninho, sobre lesão. Geralmente os jogadores sempre têm alguma história de lesão aí. Você tem alguma lesão ou, graças a Deus, na sua carreira você não passou por lesão grave, assim, muito grave? Eu já tive, eu quebrei o tornozelo. Inclusive, mas estava no Guarani, na base, na época. E a gente estava treinando e iam dispensar para o carnaval. Então, cada um ia para sua cidade, fica 3, 4 dias de folga, tudo mais. E eu vim brincar aqui. Era normal a gente brincar na cidade da gente, né? E eu vim brincar aqui no Empiro até eu quebrei o tornozelo. Aí falei, nossa, agora complicou, né? Mas daí eu, na segunda ou na terça-feira depois, já liguei, quando era se apresentar na quinta-feira, eu já liguei lá, expliquei a situação, tudo mais. Eu fiquei acho que uns 10 dias em casa, né?
Depois eu voltei, que eu estudava em Campinas. Depois eu voltei lá, fiquei, eles aceitaram, trataram, até teve que operar de novo o tornozelo por platina. Então até hoje eu tenho, né? Então essa foi a contusão mais grave. Depois tem, na época jogando, muscular tem bastante. Já quebrei o nariz 2 vezes jogando, é trombada, é cabeçada, você vai cabecear o cara. Cotovelada. Então, o braço já quebrei 2 vezes também, de cair, de ser empurrado, ombro. Eu então, imagino que na época que o Juninho jogou existia muito mais maldade no futebol, porque hoje tem muitas câmeras, né? Sim. O pessoal hoje fica mais esperto para dar uma cotoveladinha na barriga. Antigamente existia muito isso aí, né? Nossa. Essas maldades aí, né? Sim, a gente... Não tinha o VAR, né? Não tinha. o VAR, não tinha as câmeras. Não tinha VAR. Bom, eu cheguei a presenciar várias vezes o cara, por exemplo, nós atacando, a bola lá na frente, o volante nosso dando tapa na cara do meia esquerda, chutando sem bola. Isso, nossa. Então, na época era complicado, né? Principalmente em divisão intermediária, aí era pegado, né? Os jogos eram... não que hoje não seja, com certeza, é também bem disputado. Então, tinha muito isso. E as pancadas tinha normal no jogo, as disputas, né? Era complicado. O jogo era mais pegado naquela época, né? Era. O jogo... Que nem antigamente você podia atrasar a bola para o goleiro pegar com a mão, né? Depois que foi mudando a regra, tudo mais, o jogo vai ficando mais veloz, né? Hoje você vê que é uma correria, né? É um preparo físico, o jogo é 1000 por hora, né? Chegou a dar uma provocada em algum atacante, conseguiu expulsar um atacante devido a uma palavrinha, devido a uma provocação, ou era mais tranquilinho, Juninho? Não, eu já era mais sossegado. Às vezes os caras que queriam zoar com a gente, né? Mas o meu jeito sempre foi mais tranquilo, apesar que no jogo você também ficava, às vezes a temperatura esquentava, sobe, você né? também sobe, então você também às vezes entrava discutindo, alguma coisa assim, né? Mas, não, eu sempre fui de boa, sempre, assim, respeitei os adversários, também fui respeitado bastante, né? Mas, assim, já vi muita gente xingando o adversário, direto, pessoal, até hoje, o pessoal xinga aí um ou outro, fácil. Mas eu sempre fui de boa, assim, sempre fui tentar não entrar em atrito de graça, assim, para evitar essas coisas, né? Tá certo. Kleber, falar aqui dos nossos patrocinadores, tem algumas mensagens aqui também. Então vamos lá, pessoal. Tá lembrando aqui que a gente tá com uma parceria agora com a Agropecuária Visconde. Você passou lá, Kleber? Você foi levar o seu cachorro para experimentar a ração ao vivo e a cores ou não? Ainda não, mas preciso levar. Leva ele lá para experimentar a ração, Kleber. Ele vai adorar de fazer ali, na hora ali, degustar a ração para depois você levar. Gente, é brincadeira, viu? Não tem isso ali na agropecuária, não. Mas a qualidade do produto ali, a mercadoria é sensacional. Você que tem seu papagaio, seu periquito, sua maritaca, o bicho que você tiver... Tudo tem na Agropecuária Visconde. Pode passar lá, você vai conferir, você não vai se arrepender. Temos a Inventa Papelaria aqui também com a gente, a papelaria online, tem tudo para você ali. Pode entrar ali no Instagram da papelaria, inclusive nós fizemos o sorteio, né? O grande premiado foi o Carlão Fisioterapeuta, ele que ganhou o caderno inteligente da papelaria Inventa Papelaria. Estamos também aqui com a parceria com o Futebase, a escola do nosso amigo Chocolate, grande craque do futebol brasileiro, participação no Palmeiras, na seleção brasileira. Então leva seu filho lá, faça a inscrição dele e solte ele para jogar um futebol, que ele vai estar sendo bem treinado pelo Chocolate. Cubo Design, nossa parceira aqui que faz nossas canecas, o nosso banner, transformando suas ideias em sucesso. Gráfica, designer, marketing digital e comunicação visual. Dunelli Automóveis, tradição aqui em nossa cidade. Você quer comprar um carro novo, trocar seu veículo, passa lá no Dunelli Automóveis que você não vai se arrepender. Gold Nobre Bebidas, chegou novidades lá na Gold Nobre, pessoal. Quem quiser comprar sua bebida, quem quiser tomar uma lá, passa na Gold Nobre Bebidas, compra seu uísque, sua vodka, seu vinho, que lá tem qualidade, gente. Pode passar lá. Nezinho Imóveis, quem quer comprar uma casa nova aí, ou quer alugar, quer vender a sua casa, passa lá no Nezinho, que você não vai se arrepender. O Aquário Mania, o Juninho, eu fui na sua casa, eu vi ali na sua casa um aquário, hein? Passa lá no Aquário Mania para você deixar a situação do seu aquário aí boa, hein? Lá tem bomba, ração, comida biológica, filtro e projeto para lago ornamental e projeto de aquário. Então, quem gosta de um peixe, quem quer ter o seu aquário, tem que passar no Aquário Mania. Neto Bebidas,
Ali você encontra tudo para sua festa. Você pode alugar cadeira, mesas, comprar gelo, bebida, cerveja. Fora que você pode comprar também o melhor chopp para sua festa. O melhor chopp está ali no Neto Bebidas, pessoal. Passa ali, você não vai se arrepender. Fora com o atendimento e a qualidade, a nota 10. Mandar um abraço pro pessoal que está nos acompanhando lá do Neto Bebidas. Desejar para eles uma boa noite, um bom trabalho. E especialmente pro Barrinha, que semana passada ficou na minha cabeça, que eu não falei o nome dele, ô Kleber. Então, Barrinha, um abraço especial aí para você. Estamos aqui também com o Supermercado Parrote. Domingão, dia de churrasco com a família, dia de reunir a família. Passa lá, compra seu colchão duro Angus e aproveite também as demais ofertas, que no Supermercado Parrote você vai encontrar o melhor preço. E a Poliplan, pessoal, sacos plásticos de todas as medidas e cores, bobinas plásticas, tudo isso muito mais na Poliplan, direto da fábrica. E tá mandando um abraço aqui pro nosso amigo Marcos Roberto Bonfogo. Tá aí com um projeto novo também, né, Bonfogo? O Popular, o jornal completamente digital. Então tá mandando um abraço pro Marcos Roberto Bonfogo, que nos desejou uma boa noite aqui. Boa noite, Bonfogo, sucesso aí. E o Kleber, o William, filho da Donione, que tá escrevendo as poesias, tá bravo. É? Que a mãe dele escreveu na poesia que o James Rodrigues ia chegar. Muita bola ele ia jogar. Só pênalti que ele não ia acertar. Ele comprava, pô. O cara bateu 2, errou, ele brigou com a mãe dele. Ô, William, ela falou a verdade, pô. Muita bola ele vai jogar, mas pênalti não vai acertar. Não deixou me bater pênalti. Que aí dá problema. Mandar um abraço aqui pro Dr. Jorge também, que é nosso procurador lá na Câmara Municipal. Tá mandando saudações pro Juninho. Um abraço, doutor, muito obrigado pela audiência. E aqui para o meu amigo Armando, lá da cidade de Limeira. Armandinho, uma grande pessoa, um massagista excelente, muito obrigado pela audiência. Está com o pessoal lá no grupo acompanhando, eles estão em um grupo lá que estão todos online aqui, prestigiando a gente. Então, muito obrigado pela audiência, Armandinho, parabéns pelo seu trabalho. Tem alguma mensagem aí? Vamos dar uma boa noite pro pessoal que também está assistindo, né? O Gabriel Robert, né? A Rosângela, a Maria Cariani, o Douglas, né? Douglas Cruz, o Luiz Vitoriano, a Jacira Sobral, a minha esposa também está trabalhando, está assistindo. Legal. Trabalhando lá na Santa Casa. Cuida dos enfermeiros aí, dos doentes aí, não fica. Depois você vê o programa. Não pode bobear. Presta atenção. Não, mas um abraço, um beijo para ela. E agradecer o pessoal aí que está assistindo o programa no dia de hoje, né? Sim. Mais uma edição, nossa 8ª edição do nosso programa. Estamos fechando aí o 2º mês de apresentação, Kleber. Exatamente. O pessoal quer saber a respeito das camisas, curiosidade das camisas aqui e do troféu aí que tá mostrando aí. Você podia falar um pouquinho? Sim. Bom, essa camisa aqui... É algum jogo que você essa aqui, do União São João, essa foi o último jogo que nós disputamos o título da série C do Brasileiro, que foi o último jogo que eles deram essa camisa para nós, que subiu 2 equipes, subiu nós, União São João, e subiu o Esportivo de Passos, na época, que foram os 2 clubes que subiram em 88 da Série C para a Série B do Brasileiro, né? Série C para a Série B do Brasileiro? Subiu, era a Série C e... Acho que existia outra série abaixo, Juninho? Não, a D não. Até agora a Ferroviária, se não me engano, Ferroviária foi campeão subiu, agora, né? Ferroviário e a Ferroviária, né? Isso. Os dois. Isso, a Série D surgiu acho que em 2015, 16, é recente a Série D. Você imagina quanto que era disputado esse campeonato da Série C? Era um campeonataço. Nossa. Era. Isso aqui foi em 88, né? Então esse daqui quando foi a última partida, porque lá nós fomos campeões antecipados, acho que 1 ou 2 rodadas antecipado. Depois, na outra rodada, o Esportiva subiu também. Então ficou pelo menos a rodada final do Brasileiro, os 2 clubes já estavam definidos. Só ver quem era campeão ou vice. Aí nós fomos jogar o primeiro jogo lá em Minas, né? Lá nós ganhamos de 1-0. E depois no jogo de volta em Araras, nós empatamos 0-0 e fomos os campeões. Mas já tinha subido os 2 clubes, União e a Esportiva. E eu estava com essa camisa no jogo, deram lá, falei, vou guardar de lembrança, né? Do União, que é uma bela lembrança, pelo menos para mim, né? Essa branca do Guarani, Puxa um pouquinho. Essa branca do Guarani foi um jogo que eu fiquei no banco do profissional, a única vez que eu fiquei no banco, que o Guarani disputava o Brasileiro e o Paulista, mas esse era um outro torneio que eles estavam disputando lá, e jogava mais os reservas do profissional, né, que não estava sendo muito utilizado,
você vê que tá meio amarelada, né? Já faz uns 40 anos isso, né? Mas esse que é o importante, né? E jogava mais os reservas, que não estava sendo muito aproveitado, e alguns da base, dos juniores e tudo mais. Eu tive a felicidade de participar pelo menos um jogo do profissional. E essa eu pedi para o roupeiro, na hora que acabou o jogo, eu fui lá, falei com o roupeiro, se dava para arrumar a camisa para mim, né? E ele falou, não, pode pegar, tranquilo, que geralmente o pessoal do profissional dá a camisa, você faz de conta que você pegou para você. Então eu consegui essa camisa aí. E essa... Jogou com o número de craque, né? Essa é o 16. É, o 16, o número de craque, né? Número de craque? Só tem jogador bom que joga 16. Não tem perna de pau com 16. E essa daí foi agora... Essa foi do último encontro nosso que nós fizemos da base, né? Até a gente põe Master aí do Guarani, que hoje é Master, né? Sim. E foi o último encontro que teve aí em Americana, que nós fizemos, que a gente faz todo ano, reúne, e foi essa última camisa usada. E todo ano a gente faz uma de lembrança, tudo mais, né? Então essas foram as camisas assim mais marcantes que eu conquistei. Tinha um outro do Lemense também, que eu não tenho, mas é que eu doei, tem aí um acervo, né? Sim. Que o pessoal tem aí do acervo. E eu acabei doando essa camisa. Inclusive a camisa que eu doei foi quando inaugurou o refletor no Bruno Lazzarini. Aí a equipe que fez a iluminação deu o uniforme pra gente fazer a partida e depois dar o uniforme todo. E eu acabei guardando essa camisa. Aí eu vi na época eu estava fazendo esse acervo, aí eu resolvi doar mais uma camisa para o acervo Lemense, aí que só tem várias camisas do Lemense aí, né? O Rafael, isso, o Rafael. Aí eu acabei tendo contato com o Rafael, ele falou, não, Juninho, nossa, será um prazer, né? Eu acabei dando essa camisa também, foi bem marcante, então, essas camisas aí que eu consegui. E o troféu, Juninho? O que representa esse troféu aqui, ó? Esse troféu também foi o primeiro ano de profissional meu, no Lemense, foi em 86. E naquela época a Rádio Cultura, terminava o campeonato, né? Eles davam um prêmio do melhor jogador do ano. E eu tive a felicidade de ser o melhor que eles faziam entre os radialistas, ou uma pesquisa que eles faziam aí, né? Na época. E eu acabei ganhando esse prêmio de melhor jogador do ano, revelação, tudo mais. Né, o craque do ano de 86. E foi meu primeiro ano de profissional, né? Então também é um troféu que eu guardo com bastante lembrança aí. Tá certo. Vanderlei, você solta o vídeo para nós, fazendo um favor. E a passagem pelo Lemense? O que você nos diz? Foi uma passagem marcante devido a esses troféus, as conquistas? Como que foi jogar no time da sua cidade? É muito bom, né? Que a gente já sou lemense, né? Vou mostrar a camisa da Lemense aí. Esse moleque também jogando ali nas categorias de base do Lemense. Consegui ser profissional e a gente defendia aí com bastante vontade os jogos, né? Tá com som aí, Vanderlei? Lemense, e que não caia de novo, né? Não subiu o Lemense. Vou mostrar a camisa da Lemense aí. Lemense. Um abração aí, trouxe camisa pra todos nós da Lemense aí, ó. Tá aqui, ó. Tá mostrada já aqui, ó. Tá aí, ó. Um abraço pra todos vocês de Leme aí. Cidade do Renzo, que jogou comigo, um dos grandes zagueiros que eu joguei no Guarani. Tá aqui, ó. Parabéns aí ao Lemense. E que não caia de novo, né? Não subiu o Lemense, né? Já dois. Vamos lá, então. Ó. Ô, Juninho, e sobre esse vídeo aí? A gente viu ali que o Neto, não é craque não, o Neto, né? O Neto tem um respeito muito grande por você e deve ser muito gostoso, prazeroso, né? A gente vê um cara que jogou muito bola, né? Foi um bom jogador, responsável pelo título de 1990 do Campeonato Brasileiro do Corinthians, né? O primeiro título brasileiro do Corinthians. Vou mostrar a camisa da Lemense aí. Muitos falam que foi injustiçado em 90 por não ter ido para a Copa do Mundo. O que significa ter um respeito de uma fera dessa? É um prazer muito grande, né? O jeito que ele falou aí da gente, a gente fica até emocionado, né? Então, eu participei com o Neto 4 anos, como eu falei, na base do Guarani. Os 4 anos nós jogamos junto. Ele ia, depois de uma certa idade, ele já começou a jogar no time de cima, no profissional, mas sempre morava com nós ali no alojamento do Amador, né? E
nesse dia aí também eu não tinha visto esse vídeo na época, né? Quando ele falou aí começaram a mandar no meu WhatsApp esse comentário que ele fez aí. A gente guarda com muito carinho. Inclusive esse ano nós encontramos aí, ele foi no encontro em abril, né? E o Neto é fora de série, um cara simples, brincalhão. E ele é... O que a gente vê na televisão é ele no dia a dia. dia. Ele é sincero, fala o que falar, ele tem que falar mesmo, doa quem doer, entendeu? Então ele é assim, é o jeito dele, não adianta, né? E foi bem legal essa moral que ele me deu aí, né? E nasceu com esse dom na bola parada ou foi muito treino dele mesmo? Os dois, viu? Que ele treinava, ele tinha um arranque e batia muito bem na bola, forte, dificilmente ele errava o gol. E ele tinha um arranque também muito forte, então ele já nasceu com esse dom de chutar bem, de bater bem na bola, né? E além dos treinamentos que ele fazia direto, acabava treino, ele ficava cobrando falta, escanteio, ele chutava de qualquer lado do campo, ele fazia esse tipo de treinamento, né? Ô Juninho, você consegue ter algum arrependimento assim de quando você iniciou para jogar futebol na categoria de base até seu último dia como jogador, que você falou, pô, deixei de fazer aquilo lá, podia ter feito melhor aquilo lá, quem sabe, ou falar, não era para mim ter ido? Você tem algum arrependimento na parte do esporte, do futebol? Sim, do futebol? Não, assim, pensando hoje, eu acho que era para ser mais ou menos assim mesmo, entendeu? Eu joguei profissionalmente 9 anos, praticamente 9 anos, né? Não foi muito, porque tem pessoal que joga 15, 16 anos, porque a carreira, queira ou não queira, é mais curta, né? De um jogador jogando com um certo nível, uma certa qualidade e tudo mais, né? Mas analisando assim, não, graças a Deus, por onde eu passei eu fui feliz, fiz bastante amizade, a gente analisando, né? É respeitado, né? Porque a gente respeitou muita gente, hoje é respeitado também por muita gente, assim, o carinho, né? A amizade, o respeito e tudo mais. Mas eu acredito que o que era para ser mais ou menos isso mesmo, é logo que a gente queria ter crescido mais, né? Ser mais... Você parou com quantos anos? Eu parei com 29. Com 29 anos. Ainda... Parou novo, né? Tinha um tempo. Na época eu jogava e tinha montado... Eu tive comércio também por 30 anos, né? E eu tinha já 2 anos, já tinha uma loja. E no fim, falei, pô, vou ficar rodando para lá, para cá, daqui a pouco a idade passou e eu tô aí rodando, né? No fim eu mesmo escolhi parar, uma opção, eu parar e continuar com a parte comercial, né? Sendo comerciante. E aí eu também tive por 30 anos loja e tudo mais. Mas eu mesmo resolvi parar por opção, com 29 anos, do que ficar rodando para lá, para cá e depois chegar num ponto e às vezes não ia ser o que era para ser, né? Tem algum gol marcante, Juninho? Não, eu era difícil fazer gol, cara. Até hoje, brincando assim no clube lá, é difícil fazer, mas defendia mesmo, né? O que eu fiz, que foi marcante, foi quando eu jogava nos juniores. Eu fiz 2 gols de cabeça que foram... que nós classificamos até foi uma semifinal contra se eu não me engano, contra o Juventus. Eu fiz um gol de cabeça. E numa outra partida também foi um outro gol de cabeça. Se eu não me engano, foi contra o Santos. Lá em Santos. Também foi, mas não profissional. Isso foi na base, que me marcou, né? Sim. Pessoal, estamos chegando então aqui ao final de mais um programa nosso. Tem 2 mensagens aqui que recebemos. O Juninho está nos acompanhando e dando um apoio lá pela casa dele, através do Instagram. Então, mandar um abraço para o nosso amigo Bruno Bertini. Ô, Bruno, manda mais bala aqui para nós, porque tá fazendo falta, viu? Aquela bala maravilhosa que a sua mãe nos doou, a gente aceita mais. E nosso amigo Murilo aqui, baita camisa massa essa branca do Guarani. Camisa linda, Murilo, muito bonita mesmo, com história e muita tradição. Então, obrigado pela participação. Kleber, hoje tá na sua mão aí as considerações, pode falar as suas informações, mandar os seus últimos destaques aí. Antes de eu dar uma boa noite para o nosso convidado, que foi especial no dia de hoje, quero falar que amanhã, né, tem a rodada da 2ª divisão de Futebol Society, né, aqui da nossa cidade. A final também o pessoal mandou
hoje eu tinha que falar. Falou, hora que você fazer o programa lá, fala um pouquinho do São Paulo, da final da Copa do Brasil. Então, para quem é São Paulino e flamenguista, domingão tem uma grande final, né? Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo, né? Jogão. Também amanhã vai ter a semifinal da Copa Sul-Americana e hoje está tendo jogos, né, do futsal lemense aqui no Valdomiro Macarenga. São 3 categorias, já está às 19h30, iniciou a primeira categoria. Então tá certo, então. Pessoal, boa noite, né, pro nosso convidado. Foi um prazer ter o Juninho aqui. Excelente pessoa, conheço há muito tempo. Sim, também. Muito tempo. Excelente pessoa, um grande amigo da gente que a gente fez aí no meio do esporte aí. E espero que ele possa vir mais vezes aqui para conversar com a gente aqui também. Com toda certeza. Pessoal, e quem quiser ficar por dentro de todas essas notícias que o nosso amigo Kleber falou, quem quiser ficar por dentro das informações, acesse o Popular de Leme, que lá nós divulgamos todos os dias os resultados, realizamos matérias, tem tudo completo lá. Então pode acessar o Popular de Leme, que você vai ficar por dentro dessas informações. Juninho, muito obrigado pela participação, muito obrigado por aceitar nosso convite e sucesso na sua caminhada. Opa, eu que agradeço novamente o convite feito por vocês. É uma satisfação enorme participar do programa e precisando, estamos sempre à disposição aí. Uma boa noite a todos. Uma boa noite, pessoal. Um bom final de semana. Que Deus abençoe a todos. IRD Web Rádio apresentou Programa Pod Sports. Essa é a sua rádio.